E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Vamos falar agora do princípio da irrenunciabilidade de direitos. Esse princípio ele fala que o empregado ele não pode simplesmente renunciar a direitos, né, principalmente aqueles previstos no artigo 7º da Constituição, que é o FGTS, que é o 13º, que é o aviso prévio, que é férias. Isso aí é irrenunciável, isso aí não pode ser renunciado ou reduzido. Tá? E também nós temos aqui nesse princípio o artigo 9º, que ele fala, olha só, que são nulos de pleno direito todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da legislação trabalhista da CLT. Então, o princípio da irrenunciabilidade de direitos é isso, né? Existem certos direitos trabalhistas que são irrenunciáveis e qualquer ato da empresa com o objetivo de fraudar isso, de impedir isso, ele é nulo, tá? E isso no judicialmente depois é anulado, né? E a empresa, o empregador que cometeu isso, ele é condenado a pagar. Outro princípio é o princípio da continuidade da relação de emprego, tá? Princípio da continuidade da relação de emprego. Esse princípio é o seguinte: os contratos de trabalho, nós temos contratos por prazo determinado, por prazo indeterminado. Ele estabelece que a regra é contrato por prazo indeterminado. O objetivo é sempre que tenha uma relação empregatícia contínua por prazo indeterminado. E olha só, caso esse contrato ele seja extinto, é ônus da prova do empregador, né, comprovar, né, e demonstrar a data, o fim e o motivo da extinção daquele contrato de trabalho. Tudo bem? Princípio da primazia da realidade. Tá? Esse princípio aqui, ele é um princípio muito importante porque ele, ele é muito visto na prática, né? Porque olha só, muitas vezes a gente tem numa instrução processual recibos, controles de ponto, que eles não demonstram a verdade, né? Então, o princípio da primazia de realidade é justamente isso, que o juiz, né, o tribunal, ele vai sempre buscar a verdade real daquela matéria, daquela prova, né? E por mais às vezes que eu tenho um cartão de ponto com horas de fato intercaladas, variáveis, né, assinado pelo empregado, mas se esse empregado leva uma testemunha e essa testemunha comprova de uma maneira contundente que aquele cartão de ponto ele era fraudado, né, essa prova ela é anulada e prevalece então a prova testemunhal. Porque aqui é o seguinte: primazia da realidade. No direito do trabalho, a gente busca sempre a verdade real, tá bom? Princípio da inalterabilidade contratual lesiva, tá? Então, esse princípio fala que quando o empregador ele vai alterar o contrato de trabalho, essa alteração ela tem que ser com mútuo consentimento e que não pode trazer prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade, tá? Princípio, então, da inalterabilidade lesiva do contrato. Isso é para evitar que você seja contratado como empregado com uma condição, uma promessa e que, passados-se alguns meses, isso mude, né? Aquela combinação, reduza salário, altere jornada de trabalho. Então, o contrato de trabalho ele só pode ser alterado, essa alteração só tem validade se houver mútuo consentimento e não trazer prejuízos ao empregado. Outro princípio é o princípio da intangibilidade salarial. O princípio da intangibilidade salarial é o seguinte: o salário ele tem caráter alimentar, ele é para comer. Então, esse salário ele tem que ser protegido de alguma forma. E aí, esse princípio, né, ele deu origem a uma série de regras que protegem o salário do empregado. Olha só, esse salário desse empregado ele não pode, por exemplo,
sofrer retenção por parte da empresa, não pode sofrer descontos indevidos que estão previstos no artigo 459, 462, 463, 464 e 465 da CLT. A gente não pode, por exemplo, também ter penhora no salário. O salário, ele é, em regra, impenhorável, tá? E isso aí veio por causa do princípio da intangibilidade salarial. O salário, ele é impenhorável. Tudo bem que, em alguns casos, essa regra acaba sendo flexibilizada, né? Mas a regra é que o salário, ele é impenhorável, tá? E também no caso de falência, né, de uma empresa, os salários, eles têm preferência em relação às demais dívidas, né, da falência dessa empresa. Outra questão também, que isso está muito em voga agora por causa da pandemia, é a questão da redução salarial. Nós temos um desdobramento desse princípio aqui, que é o princípio da irredutibilidade salarial. O que esse princípio fala? Que, em regra, o salário, ele é irredutível, certo? O salário, ele é irredutível, salvo em casos temporários, presta atenção aqui, em casos de natureza temporária, tá? Mediante participação do sindicato, negociação coletiva. Então o salário, ele é irredutível, em regra, mas ele pode ser reduzido em caráter excepcional com a participação do sindicato para de fato resguardar uma redução que seja necessária, que seja razoável. Agora, olha só, as medidas provisórias do governo federal para enfrentar a pandemia, a medida provisória número 936, né, do Bolsonaro, ele trouxe que a redução salarial, ela pode, em razão da pandemia, ser feita por acordo individual. Então não precisa do aval do sindicato, né? Um acordo individual já basta para reduzir um salário, tá? Reduz a jornada de trabalho e reduz o salário. Acordo individual, empregado e empregador, sem a presença do sindicato para resguardar eventual lesão. Então isso é uma questão excepcional em razão da pandemia, mas olha só, a gente tinha esse princípio, a gente tinha essa regra que a redução salarial é para questões temporárias e com anuência do sindicato. Agora pode ser feito por acordo simples de forma individual, né? Acordo individual é empregado e empregador. Aí negociação coletiva traz a participação do sindicato para tentar resguardar melhor esse empregado, né? Então é isso, pessoal, tá? Nós falamos então sobre fontes do direito do trabalho, falamos sobre princípios, e esses princípios nós falamos sobre o princípio da proteção. Esse princípio da proteção é dividido em 3: indúbio pro operário, condição da norma aplicação da norma mais benéfica, desculpa, e aplicação da norma mais benéfica, da condição mais benéfica, da irrenunciabilidade de direitos, continuidade da relação de emprego, primazia da realidade, inalterabilidade lesiva do contrato de trabalho, intangibilidade salarial e irredutibilidade, né? Então presta atenção, intangibilidade é uma coisa e irredutibilidade é outra, tá? Então fique atento para as próximas aulas aí, e o meu canal no WhatsApp está sempre disponível para vocês para resolver qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Muito obrigado e até mais.